Bom dia, bom domingo a todos, pessoal que está em casa também nos assistindo. Meu nome é Dino, eu vou iniciar os trabalhos de hoje. Eu estou cobrindo Quem que eu estou cobrindo, gente? A Aline. Estou cobrindo a Aline, que ia fazer a abertura hoje. É engraçado, né? Eu notifiquei e abri um trabalho, uma lição, né, para a abertura de hoje. Achei estranho. Aí abri o Evangelho, saiu o homem no mundo. Aí eu abri o Vinha de Luz só para confirmar e ver a respeito dos atavismos também. Eu falei, bom, a lição é essa mesmo. Não sei para que eu vou discutir, né? Devia ter ido logo. Porque a gente está vivendo uma fase muito difícil, né? Muitas guerras, muitas coisas acontecendo, e a gente vê até no meio espíritas assim muitas crenças que realmente não deveriam estar. E a lição vem nos trazer exatamente isso. O nome da lição é do livro Reflexões Espíritas, de o médium Edivaldo Pereira Franco, é pelo espírito de Viana de Carvalho. E a lição é a lição número 11, que chama Revelações Fantasiosas. Ela é um pouco grande, mas a gente vai lendo devagarzinho para ver se a gente consegue entender e ver a grande necessidade que a doutrina espírita tem no mundo atual. Como é necessário que a gente desenvolva, né? Que o próprio Edivaldo disse que nós já estamos no meio de mais uma pandemia. E quando a gente fala pandemia, a gente assusta. Mas a pandemia que nós estamos vivendo agora é a pandemia da mente, né? São os distúrbios que estão acontecendo, principalmente nos jovens. E esta lição vem nos trazer mais ou menos isso. Então eu vou ler para a gente, tá? Revelações fantasiosas. O desenvolvimento intelecto-moral do homem faz-se lentamente, atravessando períodos delicados na área psicológica que deixam marcas demoradas nos temperamentos de formação frágeis. Graças a isso, não obstante as conquistas tecnológicas da atualidade, permanece expressivo número de indivíduos com arcabouço infantil, experimentando insegurança e terríveis temores. Apresentando às vezes avantajada estrutura física e demonstrando inegável tirocínio racional, debatem-se em estados conflitivos de desequilíbrio que os levam a neuroses perturbadoras e a distonias de várias ordens. Alarga-se neles o período infantil e, apesar da maturidade orgânica nos variados processos da idade cronológica, prosseguem cultivando os mitos que os embalaram ou perturbaram naquela fase. Aspiram por uma existência ideal, sem confrontos ideológicos, sem aflições, e propõem relacionamentos perfeitos por parte dos outros, a si próprios justificando as debilidades e limitações. Tornam-se, deste modo, de difícil trato no interrelacionamento social, malogrando nas uniões conjugais e fugindo às responsabilidades familiares. Aparentemente se apresentam lúcidos e bem postos nas chamadas classes mais elevadas, sem que difiram dos mais simples e necessitados nos seus temores, conflitos e complexos. Diante dos desafios que propõe o crescimento íntimo, complicam a própria atividade e derrapam nas depressões ou fogem para a agressividade da violência, em cujos mecanismos conscientes ou inconscientemente, escondem a timidez, os medos e a fraqueza moral. Convidados à fé religiosa, apega-se aos mitos que vitalizam, repetindo as fantasias da infância. E quando a lógica lhes demonstra o valor desse atavismo, dizem-se céticos, indiferentes. No entanto, permanecem vulneráveis ao fantástico, ao fantasioso, ao milagreiro, ao aterrador, adotando crenças extravagantes na área das revelações espirituais. Preferem as informações aterrorizantes
as profecias de horror e destruição, os intercâmbios com seres intergalácticos, assim transmudando os conflitos em autoafirmação, concedendo-se os privilégios de haverem sido escolhidos, selecionados para conhecimento de verdades que os outros não têm mérito para conhecer e privar. São nomeados missionários eleitos seres superiores, encarregados da preparação da era nova. Os serão poupados as terríveis calamidades, devendo ficar no corpo e ser transferidos para a quarta ou a dimensão qualquer, para círculos vibratórios elevados na frágil forma física. Morrer apavora-os. Querem a imortalidade material. Deixam transparecer que a mente biológica é uma desgraça e que a organização terrena deve ser poupada a qualquer preço, recomendando alimentação especial, providências para uma conduta original, enquanto se utilizam do verbo amar como chave mágica para facultar a solução de todos os problemas. Sem dúvida, o amor é a solução, conforme propôs Jesus. No entanto, sem exotismo, sem especificidades de prerrogativas perniciosas. A morte ou transformação carnal é inevitável, e a mudança do ser em trânsito pelas faixas vibratórias da evolução será sempre no campo espiritual da energia, não da forma perecível, construída para o período correspondente às necessidades da reencarnação. A prevalência de larga faixa da humanidade no período infantil tem permitido que mentes inquietas, sob condução infeliz de espíritos perversos e frívolos, aflijam e atemorizem com frequência os insensatos, os crédulos e os presunçosos com profecias macabras que destruição do planeta, de aniquilamento da vida sob devastação nucleares ou sísmicas. A insânia do homem pode levá-lo a uma ação alucinada, utilizando-se do ignoto poder que as inteligências lhe facultou na área da tecnologia sem ética. Porém, a vida é imperecível, a criação é de saber eterno e o bem é a meta final. Eu vou deixar o final dessa lição para a gente ler no final de tudo, tá? Essa lição, quando eu abri, eu fiquei até assustado. Eu falei, gente, o que a espiritualidade está querendo com isso? E aí, como eu falei para vocês, eu abri o Evangelho, O Homem no Mundo, que eu li, abri o Vinha de Luz e saiu a respeito dos atavismos. E aí a gente para e pensa, realmente ela é uma lição de muito momento, porque nós estamos vivendo isso, muitas e muitas vezes até no nosso meio mesmo, que não deveria ser. O espírita não deveria se apegar a esse tipo de coisa. E muitas vezes você ainda encontra, né, nas conversações com os amigos, nas situações que vivemos, as guerras, o medo, como que está tudo mudando, que o homem está destruindo o planeta, que vai haver uma guerra mundial, que as coisas estão caminhando para o pior. Não, nós estamos em transição. É simples assim. Quem está no controle de tudo é a espiritualidade através do Mestre Jesus. Nós não devemos e não poderíamos nunca estar nos colocando dessa maneira, porque isso mostra um atraso muito grande para a gente mesmo. Nós ainda estamos vivendo nessas crenças e nesses credos que aprendemos antes, há muito tempo. Estamos trazendo isso e, apesar de termos tudo em mãos para que a gente possa ter uma mente mais aberta e confiar, aumentar a nossa fé e confiar mais em Deus do que, né, através dos ensinamentos da doutrina, a gente entra nesse bonde. É natural, é humano. Nós temos essa tendência de sempre estar indo com a maioria, né? Nós nunca paramos para pensar e entender que nós temos tudo em mãos para poder, estudos fantásticos que foram trazidos para que a gente possa ter essa mente aberta e entender que
Estamos em uma escola, estamos em um planeta físico, mas essa não é a nossa vida. O nosso futuro é outro, e é isso que nós temos que nos ater, temos que atentar a isso, que nosso futuro é outro. O nosso futuro, ele é, como diz na lição, ele é espiritual. A necessidade reencarnatória é porque nós precisamos passar por isso para aprendermos na carne, através dos mundos que já passamos por eles, né? Os primitivos, né? A própria história da nossa humanidade, né? O desenvolvimento todo que vamos tendo, mas mesmo assim, nós ainda gostamos da fantasia, nós ainda gostamos do que é fantasioso. E nos dizemos espíritas aqui, a razão, Kardec já disse, né? Nós devemos ter as duas asas. Então nós temos que agir dessa maneira. Nós temos que agir dessa maneira. O mundo espiritual, ele é provado hoje em dia, ele é provado pela ciência. É como disse Kardec, né? Se algo na ciência provar a doutrina errada ou diferente, fique com a ciência. E o motivo que ele disse isso é muito simples, porque ele estava recebendo a verdade que veio da criação do Pai. Não tem como ser diferente. Quanto mais nós estudarmos e mais crescermos e mais criarmos coisas, mais nós vamos entender que isso aqui é passageiro e que o verdadeiro mundo é o mundo de lá. Mas ainda temos apegados no materialismo, ainda temos... Queremos que a verdade seja que nós vamos ser salvos, que Jesus vai chegar e que o mundo é esse, que vai virar uma maravilha. Vai, mas é uma outra história. Vai correr o seu caminho, vai subir a sua energia e através dessa energia que a gente se conecta com o planeta ou não. A outra fase que eu vejo muito espírita falar é a respeito dessa transição, porque vamos passar para um outro planeta. A gente até brinca, né? Nossa, a gente gosta tanto das coisas de hoje, né? Internet. Eu falo anestesia, meu negócio é anestesia. Anestesia, porque Deus me livre de sentir dor, né? É verdade. Mas é isso, a gente fica com medo de uma coisa que se tiver que ser, vai ser. Você pode chegar num período, ou vai chegar num período na sua vida espiritual, que você vai querer ir para um lugar desse para ajudar aqueles que estão lá. Assim como fez Jesus, assim como fez tantos outros, Francisco de Assis, né? Tantos nomes que vieram para nos dar essa ideia do que é o mundo espiritual. E aí vem a doutrina espírita, através dos ensinamentos do Cristo, abrir esse leque completo na nossa frente. A gente absorve tudo isso, mas a gente não entende. A gente ainda fica com medo, fica pensando indo nessas profecias loucas que você vê. É só abrir o YouTube, tá lá, cheio. E lá tá lá, 24 até 25. Você vai olhando aquele negócio e fala assim, meu Deus do céu, que falta de fé, né? E é para isso que a doutrina se torna cada vez mais presente, para poder eliminar esse mal que o Divaldo falou, essa pandemia da mente dos jovens. Nós precisamos mais do que nunca da doutrina espírita. Isso eu falo por mim, o tanto que eu preciso dessa doutrina. Preciso mais do que eu até faço, porque é muito pouco o que eu faço. Então nós temos que correr atrás disso. E como espírita nós temos a obrigação de sim divulgar isso. E muitas vezes a gente até falha, né? Em alguns momentos, porque a gente não quer criar alguns tipos de problema e tal, a gente fala, e não é por aí, né? O final dessa leitura, só para terminar, fala assim, ó: consolando os corações com a esperança e a certeza da vitória, quanto iluminando as mentes através do conhecimento, o Espiritismo vem conclamar todos os homens ao raciocínio da fé, que se fundamenta nos fatos e enfrenta a razão em todas as épocas, permanecendo inalteráveis os seus postulados, facultando o progresso que estimula pelo trabalho constante, alarga a capacidade do entendimento fraternal e, libertando da ignorância das leis da vida, torna o homem otimista e saudável.
emulando-o à conquista dos valores espirituais, grato à terra, sua mãe, auxilia-a e embeleza-a, ajudando-a a ascender na escala dos mundos sem utópicas aspirações imediatas de alcançar as galáxias remotas, esses ninhos e pousos da eternidade que nos contemplam no infinito. Unam-se os homens de fé e rompam as cadeias do período infantil e mítico, e trabalhem pelo mundo melhor, que podem iniciar, desenvolver e promover, esparzindo a luz da alegria, as bênçãos da felicidade e vivendo em amor com os verdadeiros irmãos que são. Ajudem-se reciprocamente, fiéis ao dever da caridade, evitando os exotismos, originalidades e comportamentos especiais absurdos. Jesus é o governador da terra e o seu é o comando da sabedoria, no qual o amor e o conhecimento se completam a benefício de seus habitantes. Então, essa é a mensagem que eu trouxe hoje, né? Que, aliás, a espiritualidade me passou para que eu pudesse trazer. Eu nem sabia como que eu ia passar, mas eu acho que o recado foi dado. Tá? Então, vamos agora fechar os olhos, então, e elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, e agradecer mais uma vez pela essa oportunidade de estarmos aqui e de recebermos lições tão valiosas que nos ajudam a impulsionar o nosso desenvolvimento espiritual, apaziguando os nossos medos e trazendo paz aos nossos corações. Que o resto do dia de hoje possa ser também inspirado pela espiritualidade, para que a gente possa sair daqui saciados com o que viemos buscar. Que assim seja. Quem está no Livro dos Espíritos? Carlos. Bom dia para vocês no domingo. Bom dia, gente. Eu quero aproveitar um pouco o gancho aqui fazer um gancho aqui na abertura do Dino, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com o Evangelho que... Desculpa, Evangelho não, Livro dos Espíritos, as perguntas que eu fazer. Evangelho também. Na verdade, hoje o Livro dos Espíritos é do Wallace, mas como geralmente no quarto domingo do mês o Livro dos Espíritos é meu, e a Rose tinha mudado, a Rose ela faz a tabela e ela tinha mudado e tinha colocado o Wallace, mas eu tinha me preparado para o Livro dos Espíritos. Vai que o Wallace hoje não pôde, teve que trabalhar de emergência e colocou no grupo dizendo que a Rose ia fazer. Eu disse, não, pode deixar, o meu está pronto, eu faço. Mas o seguinte, o Dino estava falando ali sobre esse medo, né, que a gente passa, que a gente encontra, e realmente até nós que temos conhecimento da doutrina espírita, a gente se deixa se levar por esse medo, certo? E eu lembrei muito de uma frase de Chico Xavier. O Chico Xavier, ele tinha em cima da cama dele, ele tinha uma foto, uma placa, escrito, ele não tinha um crucifixo em cima da cama, ele tinha uma placa escrito, isso também passa. E uma vez perguntaram para ele por que ele tinha essa placa, escrito isso. Ele respondeu que era para ele se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pode se lembrar de que eles iriam embora. E que ele teria que passar por aquilo por algum motivo, por aqueles momentos ruins. Mas essa placa também servia para ele se lembrar que quando ele estivesse feliz, que ele não deixasse tudo para trás, porque aquele momento também iria passar e tempos difíceis iriam voltar. Aí ele falava, a nossa vida é feita de momentos. Momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo, nunca se esqueça do mais importante, nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. E isso tem tudo a ver com a pergunta que a gente vai ver hoje, que fala do capítulo Bem e o Mal do Livro dos Espíritos.
Kardec perguntou à espiritualidade: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase invisível? Irresistível. Muito bem, gente. Foi só um teste. Quando você nasce numa situação, nasce infuso dentro do mal. Você nasce dentro do mal. Vamos, por exemplo, você nasce numa família que só faz coisa errada, ou nasce no meio de uma favela onde muita coisa, não que todos na favela não façam coisas erradas, mas aonde tem muita coisa errada acontecendo. Você nasce no meio do narcotráfico, por exemplo. Será que aquilo ali já não está induzindo a você a agir daquela mesma forma? A continuar fazendo sempre, só continuar fazendo aquilo que, do jeito que você nasceu? A espiritualidade fala o seguinte. Tem que passar, né? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boas influências sobre os seus semelhantes. Então, quantos casos a gente conhece de pessoas que nascem em situações adversas, que provavelmente levariam a continuar daquele jeito, levariam a continuar fazendo coisa errada, e a pessoa supera aquilo? Muitas. São muitos os casos. Quem de nós não conhecemos? Vamos trazer para o nosso mundo. Quem de nós não temos pessoas na nossa família que bebe, que fuma, que a gente conviveu com isso e que aquilo não nos abala? É uma comparação bem pequena, bem pequenininha, mas é mais ou menos por aí. Eu sou ex-fumante. Então, já parei de fumar já há anos. Não aguento cheiro de cigarro. Tomei uma aversão a cigarro. Durante um certo tempo, eu tive que me afastar. Por quê? Porque eu ainda trazia o vício comigo. Ainda era irresistível a questão do fumo ou não. Mas tem outros vícios que nunca me abalaram. Porque eu nunca gostei. Então, a gente sabe que nossa vida é feita de vícios e virtudes. Vícios, não só vícios materiais, mas vícios morais. As coisas que a gente vai fazendo no erro, porque a gente não desconhece ainda o que é certo, então a gente continua fazendo o erro. Então aquilo são vícios. Se não são virtudes, são vícios. Então, tem coisas que não nos afetam. E tem coisas que mesmo nos afetam, a gente consegue superar aquele vício e consegue sair daquele vício. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muita força de vontade para você deixar para trás uma coisa que sabe lá há quanto tempo que você traz dentro de você. Isso, qualquer tipo de vício. Principalmente os vícios morais, que é mais difícil ainda. Porque os vícios materiais, a dependência química, qualquer tipo de dependência química, alimentar, isso aí a ciência está aqui para nos ajudar. Então, hoje em dia, você quer parar de fumar, você usa um PET, você mastiga um chicletezinho que tem nicotina, ou você come muito, que também é um vício, não é? A alimentação. Então, você procura alguma forma de reduzir, de trocar aquele tipo de alimentação que você tem, ou seja, o álcool, qualquer coisa. A ciência já não está nos ajudando para isso. Mas e os vícios morais? É mais difícil. A inveja, a calúnia, o sexo desenfreado, que é um vício, a cobiça, isso é mais difícil. Então você tem que se apegar muito, você tem que, no meu caso, eu acho que orar muito ajuda. Não que a oração vá tirar você do vício, mas vai lhe dar forças para você conseguir sair daquilo.
certo? Então, como sempre, fui buscar em Miramês, né? Porque Miramês ele nos dá nos abre um pouco mais a visão daquilo que a espiritualidade vem responder. Então, Miramês ele fala o seguinte: certos homens e mesmo os espíritos desencarnados demoram-se por tempo indeterminados nos vícios, enquanto outros, seus companheiros, saem logo quando passam a sofrer as consequências do erro. Porque, gente, tudo que acontece de errado com a gente é consequência do que a gente fez em algum momento da nossa vida. Seja dessa vida atual, seja de alguma vida pretérita. Pelo conhecimento da doutrina dos espíritos, é fácil saber o porquê de uns sofrerem mais do que os outros. A gente que já tem conhecimento, que tem acesso aos estudos da nossa doutrina, é muito fácil a gente saber por que a gente está passando por alguma situação. A não ser que a gente não queira ainda, não queira ainda despertar para aquilo. Mas não qualquer pessoa que adentra a doutrina espírita, que procura estudar, ela tem acesso a saber o porquê de determinada situação. Não saber porque eu nasci careca, por exemplo, porque eu não tenho cabelo, mas saber, de alguma forma, por que certas coisas acontecem comigo. Ou ter uma ideia. Não vai ser detalhado por a gente, para nós, se não tiver necessidade, o porquê de certas coisas. Mas a gente tem uma noção das coisas, boas ou más, que acontecem com a gente. Todos sabem que quanto mais ignorância domina a mente humana, mais viciada ela pode ser. O espírito, em certa faixa do seu despertamento espiritual, sofre todos os tipos de agressões inferiores, passando por tudo para recolher experiências. Então, gente, o que é que ele vem falar aqui? O espírito, quando ele está se despertando, ele foi criado simples e ignorante. Para ele chegar a um espírito puro, a gente vai passar por diversas situações para nos testar, para a gente aprender com aquelas situações. Porque se a gente não aprende, como é que a gente vai ser um espírito puro? Como é que a gente vai, no futuro, ser um Cristo e criar um planeta feito esse e conseguir dominar e manipular todas as massas, todas as matérias que tem no planeta, se a gente não passou por situações? Então a gente tem que passar por essas situações para a gente poder, no futuro, a gente se tornar um espírito que vai fazer alguma coisa como Jesus fez. A gente só tem... Você pode estudar a vida toda, mas enquanto você não põe em prática aquilo que você não estudou, você só vai ter o conhecimento da teoria. Então, por isso que a gente passa por situações adversas. Qual o anjo que não sofreu nem foi testado pelas paixões inferiores e que não deslizou nos caminhos do erro para aprender a ser bom e compreender o amor? Então ele vem falar que os espíritos, os seres angélicos, eles passaram por situações como nós estamos passando. E muitos deles deslizaram no seu caminho. O importante é não conseguir, o importante é superar essa queda. É como fala a música, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque nós todos estamos a caminho. Assim, enquanto estamos a caminho, a gente é sujeito a levar quedas. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Porque enquanto a gente está orando e vigiando, a gente está conseguindo força. Não que a espiritualidade, não que os nossos mentores vão evitar a gente passar por essas situações. Não. Mas eles vão nos dar força para que a gente tenha coragem de escolher o caminho, a porta larga ou a porta estreita, o caminho certo ou o caminho errado. Eles vão nos intuir para isso. E quando a gente cai, eles vão nos dar força, nos dar ânimo para que a gente não fique lá só se lamentando, só vivendo naquele erro.
Se alguém acha que foram criados pelos homens, é só raciocinar. Ele está falando aqui os erros, tá? Aliás, esses processos foram criados por Deus. Então, Deus criou esse processo do espírito surgir simples e ignorante até se tornar um espírito crístico. Se alguém acha que foram criados pelos homens, é só raciocinar. O homem foi criado por quem? E por que as suas tendências? Na onisciência do Criador, ele, Deus, ao fazê-lo, não sabia que iria criar tais ou quais modalidades de erros. Gente, isso aqui eu li umas 3 vezes até entender. Ele está falando o seguinte: Deus nos criou e nós criamos o erro. Mas Deus já sabia que isso ia ser dessa forma. Ele sabia que a gente, que a humanidade, que o ser humano iria criar situações erradas. Mas por que ele deixou isso acontecer? Porque ele sabia que isso seria útil para a gente. Os nossos erros são úteis para a gente. Porque através dos nossos erros a gente vai aprendendo. A gente vai amadurecendo. Tabuada de matemática. Eu não sei se nem hoje em dia tem tabuada de matemática. Mas a gente não tinha que ficar treinando e testando para chegar no dia da prova a gente fazer. E quantas vezes a gente errava? Exercício de equação. Quantas vezes você tinha que fazer e errar? Qualquer tipo de exercício na época, quando a gente... Até mesmo para quem estuda hoje em dia. Mas quem estudou, a gente não errava um bocado até chegar no acerto, até aprender realmente aquilo. Então, assim é a nossa trajetória espiritual. A gente erra, acerta. E Jesus já sabia disso. E ele deixou que assim fosse. Porque ele sabia que isso aí ia ser bom para nós. O que existe no mundo em se falando de faltas, sempre existiu para a educação do próprio faltoso. Isso é justiça. Não é nenhuma cobrança. Não é nenhuma cobrança. Quando a pessoa chega e diz, Deus vai castigar. Deus não vai castigar, não. As leis dele é justa. Então, aquela falta que a gente cometeu para o nosso irmão, a gente vai sofrer aquela falta. Não porque Deus está castigando, porque Deus é justo. Então, aí se aplica a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Voltando ao Antigo Testamento. Aí se aplica. Não porque ninguém está cobrando. Não é ninguém está cobrando, porque é da lei. A lei funciona dessa forma. Antigamente, na época de Moisés, o homem não. O homem ia cobrar do outro, ele ia ser o juiz e o carrasco de fazer com que o olho por olho, dente por dente, acontecesse. Mas veio Jesus nos ensinar que não precisa que o homem faça isso. Que o escândalo tem que acontecer, mas ai daquele que causa o escândalo. Porque o próprio universo vai cobrar dele. Ele vai cobrar dele. Nós nos cobramos quando a gente chega do outro lado e vê o tempo que a gente perdeu, as besteiras que a gente fez. Essa é a pior coisa que tem, a gente se olhar no nosso espelho e ver quem realmente a gente é. Então, é interessante falar a respeito disso. Você citou os vícios materiais, os que são visíveis. Visíveis, palpáveis. Então, muitas das vezes alguém pode ter um vício palpável, mas na mente dele, ele tem uma moral muito maior do que qualquer outro que fala que não tem nenhum vício visível, físico. Né? Então, nós somos pessoas que estão em evidência hoje. Em qualquer lugar, na rede social, e tudo, nós evidenciamos muito mais do que no passado. Mas dentro do nosso lar, quem somos nós? Entre 4 paredes, nós temos muitos mais vícios encolhidos dentro da nossa mente do que fora. Ou, se eu quero me mostrar
que eu sou capaz de vencer os meus vícios é aqui, no nosso interior, na nossa mente. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, o fulano era tão tranquilo, como é que ele fez essa besteira? Ele está tentando resistir a um vício que ele tem, moral. Uhum. Não é? Todos nós passamos por isso. Quantos vícios nós temos que nós, se nós falarmos assim, fulano, eu tenho um vício, fala, poxa vida, o vício moral é sim. Eu vou me afastar dessa pessoa, inclusive. Porque, opa, será que ele vai fazer comigo? Ele confessou uma coisa que ele tem vontade de fazer. Será que ele vai fazer isso comigo? Não? Se nós confessarmos os nossos vícios morais, aqueles que nós temos na nossa mente, muitas vezes nós perdemos a amizade direta, de muito tempo. Entre quatro paredes, nós temos os nossos nichos de erros. Mas muitas vezes nós não expomos esses nichos de erro para a sociedade. Nós não expomos. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso faz com que a sociedade moderna vão nos ver de uma forma, opa, peraí, essa pessoa não merece confiança. Certo? Por isso que a doutrina espírita nos mostra um conceito novo de como eu devo lutar, como o Tino falou. Como é que eu devo lutar com meus erros que para mim são irresistíveis? Lutando aqui dentro da minha mente. O conhecimento. As ferramentas que a doutrina espírita nos dá hoje é de termos resistência a não cairmos de novo. E a espiritualidade fala que é aí onde se conhece o verdadeiro espírita. Sim. Que é pelo esforço que ele faz de se tornar melhor. Dentro da abertura, né, eu estava falando exatamente isso, né? Não ficarmos na nossa infância. Ficarmos no conhecimento que nos é dado e que entendemos para que a gente possa fazer exatamente isso. Possa sempre aprender mais, porque você tendo conhecimento, você desperta a sua consciência, você vai se tornar uma pessoa. Jesus já falou, conhece a verdade que ela vai te libertar. Por isso que eu disse que a abertura tem muito a ver com a lição de hoje do Livro dos Espíritos. No seu caso, eu sabia que eu tinha olhado a pergunta também, né? Não sei não. Então, esse aspecto que nós estamos comentando aqui é porque é o seguinte, como nós estamos num planeta de provas e expiações, né, eu estou sendo provado para resistir a alguma coisa de errado que eu fiz no passado. Esse processo reencarnatório que nós temos são aqueles fatos, olha, é o seguinte, você vai para a repescagem, né? Você volta para aquele problema, no mesmo meio onde você cometeu determinados delitos, para resistir a alguma coisa que você não resistiu no passado. Né? Por isso, eu lembro muito bem aquilo que você colocou, tinha um rapaz, ele era líder de uma comunidade, de uma favela, e ele falando que o maior ídolo dele era um tio, né, que tinha todos os vícios possíveis e inimagináveis na área dos vícios físicos, que eram os vícios expostos por ele. Uhum. Mas ele fala assim, mas ele é meu maior ídolo, mas eu não quero ser como ele. Entendeu? Então por isso é que nós temos que ter uma ideia. Ok, eu amo demais essa pessoa, mas eu não quero ser ele, porque eu não sou ele. Porque ele já sabe, ele já sabe o que é certo e o que é errado, ele não quer o errado para ele. Sim, por isso é que ele fala assim, ao mesmo tempo receber a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Quer dizer, essa pessoa que não quer ser o que o tio é, que é o maior ídolo dele, ele está influenciando a outros. São os efeitos multiplicadores na sociedade. Mas era ídolo, ele tinha muitas virtudes Sim. que ele apreciava, ou seja, eu quero ser como meu tio nesse aspecto de ser meu ídolo, mas tem esse monte de coisa que eu não quero, né? Sim, é aquilo que eu estava comentando no início. Os vícios visíveis físicos não vai empanar a capacidade moral que aquele indivíduo tem. É. Não vai.
Porque, olha, apesar de tudo, ele é o ministro, é aquele que está na sarjeta, mas ele distribui comida para todos os outros que estão ao lado dele. Ele tem um vício físico, mas moralmente ele é íntegro por ele. Uhum. Essa é a questão. Vício moral com vício físico não tem nada, são totalmente diferentes. Aí ele continua: por que imputar os erros somente para os homens e na profundidade esquecer de analisar a necessidade de tais coisas para a educação dos mesmos? Não devemos culpar a ninguém pelo que se passa. Tudo são meios usados pela inteligência divina para o despertamento das almas em ascensão. Isso aqui eu grifei. Então, a gente não deve culpar ninguém pelas coisas erradas. Por mais que a gente veja alguém cometendo alguma coisa errada, o nosso impulso é de cobrar, né? Eu cobro, principalmente quando eu vejo algumas coisas acontecendo que aquilo ali influencia países e nações. Mas, como ele falou aqui, nada acontece por acaso. Quanto ao que demora no vício, mais do que os outros, é espírito com maior necessidade de corrigenda. E os que ficam pouco nos caminhos das paixões inferiores já se encontram com certa maturidade e somente recebem o que merecem. Não devemos nos impressionar com o que existe. Aí essa frase é aquilo que você estava falando. A gente se preocupa muito, a gente se estressa muito, se escandaliza muito com as coisas que acontecem. Se a gente realmente tem fé em Deus e sabe que tudo está melhorando, tem essa certeza que tudo está melhorando, a gente não se deve se deixar impressionar por coisas erradas que ainda nos acontecem. Não que a gente deva aceitar aquilo, mas a gente não deve se deixar aquilo influenciar a gente. Deus está vendo tudo e, se o permite, é porque precisamos desse meio para nos elevarmos. Deus está vendo tudo. Está no controle de tudo. Se aquilo ainda está acontecendo coisa errada, é porque aquelas pessoas que estão passando pelaquela situação ainda precisam daquela situação para se melhorar. Por mais dolorido que isso nos pareça. Correto. Se a gente está julgando, como é que pode um negócio desse acontecer? Então a gente está cobrando de Deus uma situação que está acontecendo. Deus não é justo. Não é justo. A gente está duvidando da justiça divina. Mas isso, gente, não deve, e ele vai falar aqui mais para frente, isso não nos impede da gente ajudar aquela situação a ser corrigida, a ser melhorada. Vamos trabalhar no bem, viver o amor e a caridade, para não precisarmos de mais corrigendas. Vamos orar e vigiar, para não cairmos em novas tentações. É o que disse Jesus, nos ajudando a nos erguermos para a luz. Ninguém deseja sofrer. Todos temos o instinto de procurarmos as coisas melhores. Quando, por vezes, permanecemos mais no mal, somos motivados pela ignorância e estamos, mesmo inconsciente, buscando o bem no mal. Interessante isso, né? Ele fala, quando a gente faz alguma coisa errada, na nossa ignorância a gente está procurando o bem naquele mal que a gente está fazendo. Jesus não disse que iria mandar para a humanidade outro Consolador? Pois bem, ele já está entre nós na forma de uma doutrina, a doutrina espírita, que além de nos consolar, está no mundo nos instruindo, e esse esclarecimento nos leva à paz de consciência. Mas essa paz é produto da maturidade da alma. Ninguém, espírito algum, nasce já desperto na sua pureza, e somente com o tempo
pode dar pela presença de Deus e, em si falando da humanidade, pelas mãos do Cristo. Os espíritos encarnados e desencarnados, que persistem no erro, sofrendo todas as consequências do mal e não mudam em nada, certamente que ficarão onde se encontram, até abrir os olhos e despertar a sensibilidade para o amor. E ele lhe disse, não compreendeis? E ele lhe disse, não compreendeis ainda? Está em Marcos capítulo 8. Pois não existe outros meios para compreender os problemas melhor do que a dor. Enfim, todo tipo de infortúnio para quem possa despertar os valores latentes e gozar as delícias da vida. Sempre foi assim e assim será pela força da justiça. Mas aquele que perseverar até o fim no amor será salvo de todas as consequências do ódio, da inveja e do ciúme, e do seu coração abrir-se-á para o coração de Deus nos caminhos de Jesus. Bonita essa frase que ele encerra aqui, né? Ele fala, todo aquele que perseverar até o fim no amor será salvo de todas as consequências do ódio, da inveja e do ciúme, e seu coração abre-se-á para o coração de Deus no caminho de Jesus. Bem, gente, meu momento chegou agora com Luciana. E, como dizia Bob Marley, every little thing's gonna be alright. Tudo passa, né? Tudo passa, tudo vai dar certo no final. Basta a gente ter fé no nosso Pai Maior e seguir os caminhos, os passos do Mestre Jesus. Boa semana para todos. Agora o Evangelho com Luciana. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Continuando, né? Quando a gente fala aqui na frente, a espiritualidade mandou pra gente essa lição, pelo menos no meu caso, não tem nenhum espírito cochichando aqui pra mim, olha, é lição tal, abra o livro na página tal. Tenho certeza que talvez para alguns aqui que são médiums dessa forma, porque todos nós somos médiums de uma forma ou outra, né, de um grau ou outro, sim, mas no meu caso não tem ninguém me avisando, assim, né, que eu possa ouvir. Não sei, escondido, eles estavam lá cochichando para ele qual que é a lição que ele deveria abrir. Então, quando a gente fala a espiritualidade nos mandou essa lição, eu simplesmente fecho os olhos, tento me inspirar, pensar em Deus e abro o Evangelho numa página. Mas é a espiritualidade que manda. Porque quando você vê os temas, sabe que tem alguém ali em cima, algumas pessoas lá em cima, querendo nos passar uma mensagem no geral nesse domingo de manhã, porque nunca é uma coisa desconectada. As lições sempre são conectadas. Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu pra gente hoje, capítulo 9. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item que saiu pra gente é o item 25. Necessidade da encarnação. Então, esse item aqui, a espiritualidade, ou melhor, Allan Kardec pergunta aos espíritos: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? Então ele está assim, é um castigo a gente encarnar? E só os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Bom, o que São Luís nos responde? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, que o Carlos acabou de falar. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida,
a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, voltando ao que o Carlos falou, quando Deus nos criou, simples e ignorantes, ele criou simples e ignorantes a todos. Não só a mim e você, e falou, não, Jesus eu vou criar ele perfeito porque ele é meu filho favorito. Não. Esse capítulo nos fala de uma maneira bem clara. Todos foram criados da mesma forma. São Luís nos fala, Deus é soberanamente justo e bom. Logo, tudo que eu passo, você também precisa passar para chegar à perfeição. Tudo que Jesus passou para chegar à perfeição, nós também precisaríamos passar. Da mesma forma, tudo igualzinho? Não. Por quê? Cumprir a mesma liberdade de proceder, livre-arbítrio. Eu posso escolher chegar lá mais rápido ou não, de acordo com a minha teimosia, de acordo com a minha vontade de ir mais rápido, de fazer melhor antes, de saber que eu não sou um ser perfeito, mas que eu preciso continuar tentando fazer aquilo certo, por mais difícil que aquela vicissitude que eu tenho seja. Então, São Luís continua. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Nós estamos aqui de passagem, tudo passa, inclusive essa vida, a qual nós muitas vezes achamos que é tudo. Que é tudo a que eu devo me dedicar, é o hoje, é essa vida aqui. Não é. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa da encarnação transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Disse São Luís, em Paris, em 1859, respondendo à pergunta de Allan Kardec, através dos médiuns da época. Então, o que essa passagem me nos dizer? Eles perguntam, a encarnação é um castigo? Vamos voltar a essa concepção de por que a gente acharia, né? Por que naquela época já as pessoas achariam que a encarnação é um castigo? Quem aqui já assistiu ou leu o livro Os Mensageiros, mas já assistiu o filme novo, Nosso Lar 2? Tem uma passagem no livro e no filme que André Luiz, quando está lá com os outros 3 mensageiros e estavam lá com o mentor deles, eu com o nome sou uma beleza, mas estão lá. E ele está explicando, né? Esses 3 mensageiros vão reencarnar e eles tinham uma missão. Eles teriam que abrir um centro espírita e trabalhar naquele centro espírita para crescer, dar continuidade naquele centro, naquela região. E os 3 concordaram. A gente vamos fazer isso sim. Eram espíritos imperfeitos ainda, lógico, como a maioria dos mensageiros que vêm aqui à Terra. Então, os 3 foram determinados. E eles perguntam, tem aqueles casulos, né? No filme eles ilustram, tem uns casulos onde eles entram para reencarnar, iniciar o processo reencarnatório, que a gente sabe que a reencarnação não é assim, pronto, tá aqui, é um processo, né? Reencarnatório. E aí um deles pergunta, dói? Dói para nascer? Aí eles falam, mais do que para morrer. E a gente sabe, os estudos, todas as mensagens que falam sobre isso, nos trazem que realmente para o espírito é um sofrimento muito maior nascer do que desencarnar. A gente, com a nossa limitação material,
acha que não, né? Morrer é a pior coisa que pode acontecer com a gente. É a pior. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui meio que fechados nessa realidade. Mas quando a gente está do lado de lá, que é tudo mais amplo, que a gente tem menos matéria nos cegando, a gente sabe que é o contrário. Por quê? Primeiro que o mundo espiritual é a nossa casa. É de onde a gente sai para onde a gente retorna. Aqui é como se fosse um Airbnb. A nossa casa é lá. Então dói, né? Pra gente, vamos tirar o fator férias, porque se a gente for pensar como férias é ótimo, mas também é muito bom voltar para casa, principalmente depois de uma longa viagem, é muito bom voltar para casa. Quando a gente vai reencarnar é isso, a gente vai ter que deixar para trás os espíritos que a gente já conhece, com os quais a gente já tem afinidade, dos quais a gente gosta, que a gente nos dá segurança, a gente tem noção daquilo, do que está acontecendo. A gente sabe que quando a gente reencarnar, a gente vai ter o véu do esquecimento, a gente não vai lembrar de muitas coisas, das pessoas. As pessoas com as quais a gente está reencarnando nem sempre vão ser as nossas maiores afinidades, porque a gente sabe que a nossa família espiritual é diferente da nossa família. Não necessariamente, mas muitas vezes é diferente da nossa família sanguínea. A nossa família espiritual para a eternidade. Pode ser que a minha mãe da encarnação passada, com a qual eu tinha maior afinidade do mundo, esteja desencarnada. E a mãe que eu tenho hoje, talvez não tenha a mesma afinidade de mãe e filha com a qual eu tinha que estar desencarnada. Ou seja, é complexo. Mas a gente sabe que do lado de lá é que é a realidade. Então é difícil deixar isso para trás. É difícil você saber que você vai estar indo de uma certa forma para o desconhecido. O desconhecido nos dá muito medo. E a gente também sabe das dificuldades pelas quais a gente vai precisar passar. Né? Igual esses 3 mensageiros, eles sabiam que eles teriam tais e tais e tais dificuldades. Um deles nasceria em uma família muito rica. E isso o desviou, depois no decorrer do filme a gente vê, o desviou muito, demorou muito tempo para que ele realmente se convertesse àquela missão. Já foi assim, quase que ele estava desencarnando. E eles pararam o desencarne dele por uma prece da intercessão do menino que morava com ele, que era filho da empregada, que ele não tratava bem, por sinal, mas esse menino fez uma prece tão poderosa, porque ele também era parte do plano, que lhe foi concedido estender um pouco a sua encarnação. E só então foi quando ele conseguiu se lembrar com o coração, não com a mente, que ele tinha algo maior a fazer e que ele começou a se devotar ao centro espírita. Em compensação, um deles se desviou logo do início e começou a pegar tanta raiva das pessoas que estavam fazendo coisas para ele no decorrer da vida e tanto ódio, que mesmo quando os mentores, ele desencarnou, mesmo quando os mentores foram tentar buscá-lo, ele cada vez se entrava mais na sua raiva, no seu ódio, ficava cada vez mais difícil dele ser resgatado. Ele nem percebia, igual aquela história de André Luiz, que a gente sabe, que ele ficou no umbral tanto tempo, com tantos espíritos lá querendo ajudá-lo, mas ele não conseguia nem ver, porque a vibração dele não permitia. Esse espírito foi a mesma coisa. Então, por isso, por coisas desse tipo, os sofrimentos que a gente vê na Terra, as desigualdades que a gente vê, as coisas que nos parecem injustiça, que realmente a gente sabe que existe injustiça, não existe injustiçado, mas injustiça existe. A gente pensa, é um castigo a encarnação? Por isso, por essas coisas que eu mencionei antes, por essas coisas que realmente fazem a encarnação ser difícil para a gente como espírito. Mas aí São Luís vem nos falar. Só é castigo quando a gente começa a ter que repetir muitas vezes, e aí a gente vai ficando melhor a cada vez, em alguns aspectos.
vamos dizer, dando o exemplo do Luiz, do tio, que tinha provavelmente já evoluído moralmente bastante, mas que por algum motivo ainda estava preso aos vícios materiais, né, aos vícios físicos. Então ele precisa se desvencilhar disso. Todos nós não vamos conseguir subir se a gente não se desvencilhar de tudo aquilo que está nos prendendo. É o processo evolutivo. Então, por um motivo ou outro, se eu continuo errando em coisas que eu já sei como acertar, mas ainda estou fazendo errado, eu preciso continuar reencarnando naquele estágio. Aí, no item 26 do Evangelho, eles nos trazem uma comparação. E eles falam, é como se a gente quisesse que vou ler porque é melhor. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes até o conduzir a esse nível. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio do estudante alcançar o fim. Ou seja, ele está passando por aquelas séries e aquela série ou aquela classe é um meio, é um instrumento, é uma maneira que aquele espírito vai precisar, vai ter para chegar no fim. Qual que é o fim? O que ele está querendo? Ele não está querendo se tornar um PhD da ciência, nesse exemplo aqui, por exemplo, é um PhD da ciência. Então, a gente é do espírito, mas o exemplo aqui do espiritismo, ele está superior, não chega aos estudos superiores da ciência sem passar por tudo. Como é que ele vai ser um PhD de ciências se ele não passar por todas as classes? Então é um castigo? Ah, mas ele quer ser um PhD. Mas ele tem que passar pela primeira série. Eu quero ser Jesus. Tem que passar por aqui. Eu tenho que conseguir passar de série. Na minha época falava assim. Passar de série. Passar da primeira para a segunda para a terceira e assim por diante. Não é castigo. É dessa forma que funciona. Para tudo. Não tem como a gente chegar no máximo. E muitas vezes a gente até vê, né? Tem pais que pagam os professores, aí o menino passa de série, tudo bem. Aí chega lá na frente, pega um professor que não aceita. Isso aqui nos Estados Unidos não acontece, mas você já ouviu falar muito disso lá no Brasil. Meu marido é da Colômbia, também na Colômbia acontece. E aí você chega lá e tem um professor que não aceita esse tipo de incentivo. E aí? Não adianta. Não tem como a gente tentar cheat. Não tem como. No crescimento espiritual, muito menos. Como é que eu vou chegar a ser um Jesus se eu não tenho condições de ser tolerante no trânsito? Como é que eu vou conseguir tratar as pessoas como Chico Xavier se eu não tenho indulgência? Se eu sou a primeira a julgar as pessoas quando alguma coisa acontece? E é interessante, né? Esse negócio de julgar, a gente muitas vezes... São coisas bobas. A gente estava no trânsito, eu e meu filho, e tinha essa pessoa na nossa frente, saindo da Mass Pike e na rampa, uma lerdeza, uma paz, e aquela velocidade que eu já... né? Mas como eu estava com meu filho, eu tento fazer uma prece, a pessoa, né, pode estar por isso. Aí meu filho, o que essa pessoa está fazendo? Que é isso? Aí eu falei, Lourenço, não deixa, a pessoa vai ver que, né? Não, mãe, não faz o menor sentido, porque como que ele pode estar indo devagar desse jeito? Aí a gente foi chegando, saímos da rampa, aí a pista divide, aí eu passei do lado. Eu falei, Lourenço, não sei, vai que é um... Porque minha filha, no momento, está fazendo aula de direção, né? E ela dirige com a gente, aí tem um adesivo de todo tamanho. Seja paciente, estudante, né? Tá estudante ainda. Aí,
hoje em dia eu presto mais atenção nisso, porque eu tô passando por isso, então me chama mais atenção. Eu falei, vai que é um motorista novato, Lorenzo, e ele não se sente confortável em sair da rampa na alta velocidade, né, que a maioria das pessoas experientes saem. Aí na hora que a gente passa pelo carro, era um adolescente. Aí eu falei, tá vendo? Não julgue tão rápido, Lorenzo. Aí ele... nesse caso tudo bem, mas né, eu falei, nesse caso tudo bem, mas a gente nunca sabe todos os outros casos. Então antes da gente julgar, a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro. Por que que isso está acontecendo? Qual é a limitação dessa pessoa? Porque é aquilo que a gente estava falando antes. Se eu julgo, se eu falo que tem algo errado, se essa pessoa está assim, o assado, eu estou achando que eu sou maior do que a lei. Para tudo tem um motivo. Cada um tem seu passo, cada um tem a sua velocidade. Não adianta a gente querer que as pessoas cresçam, ajam da mesma maneira que eu ajo. É um processo de crescimento. Para a gente crescer, a gente precisa reencarnar. Só assim existe justiça. Se a gente não entender, para as pessoas que não acreditam nessa possibilidade, imagina como é difícil você conseguir pensar que Deus é extremamente, soberanamente bom e justo e que existem crianças que nascem com uma doença horrível, que sofrem dores, que sofrem, a família inteira sofre e aquela criança desencarna cedo. E aí? Como que a gente consegue explicar isso se não for com a justiça de Deus se faz presente nas nossas vidas diariamente através da reencarnação? Porque eu estou aqui hoje para crescer, para aprender, para colocar em prática aquilo que eu já venho aprendendo, para que eu possa estar um pouco melhor lá na frente quando eu desencarnar. Mas muitas vezes a gente se perde nesse caminho. Voltando no filme Os Mensageiros, um dos mensageiros, imagina você sair do plano espiritual com uma missão de abrir um centro espírita para expandir aquele conhecimento, para atingir a toda a comunidade o espiritismo, e você cair e ficar tão preso às suas vicissitudes de raiva, de egoísmo, de vingança, que você perde. Mas, eventualmente, ele saiu daquele sentimento. Demorou, mas ele saiu daquele sentimento. Assim como todos nós. Todos nós. Nós temos graus diferentes de evolução espiritual aqui na Terra. São todas mais ou menos no mesmo grau, mas existem diferenças. E um aprendendo com o outro. E um olhando para o outro. E esse negócio de perspectiva é muito interessante, porque a gente só consegue opinar dentro daquilo que a gente tem conhecimento, né? Igual o Carlos estava falando, se não fosse Deus que tivesse criado esse processo de começo ao fim do espírito, fim entre, que eu digo, é chegar na forma mais pura e perfeita, ou seja, o nosso objetivo final, como que um homem limitado conseguiria pensar tão adiante? Porque a gente não consegue. E é muito óbvio isso na tecnologia. Por exemplo, né? Ontem mesmo minha filha estava falando comigo, mãe, eu não sei como que as pessoas no século XV viviam, não existia maquiagem. Aí eu, existia, mas eu não sei se essa é a minha maior preocupação, não, né? Não existia maquiagem, magia, não existia anestesia, isso é muito pior. Não existia tantas coisas muito piores, era tudo muito pior em termos de, né, de coisas assim, da tecnologia para nos auxiliar. Aí ela falou assim, naquela época eles não colocavam tanto veneno na nossa comida. Eu falei, é verdade, não colocavam tanto veneno na nossa comida, mas você tinha que ir pro dentista e arrancar o dente sem anestesia.
Ou você tinha que fazer uma cirurgia para amputar a perna sem anestesia. Então, ou seja, a gente está evoluindo, certamente. Mas aí eu falei para ela, e hoje você acha que é o máximo em termos de evolução, né? A melhor maquiagem, a melhor anestesia, a melhor o que quer que seja, pra gente a gente tem hoje o melhor. Aí eu falei para ela, mas imagina as pessoas que estarão aqui daqui 200 anos e olhando as nossas coisas, os nossos médicos, as nossas maquiagens, os nossos sapatos, tudo. Vai falar, nossa, como é que aquele povo conseguia viver, gente? Não é assim? Daqui 200 anos, isso aqui tudo vai ser a coisa mais... museu. Vai ser um museu. Tudo aqui que a gente usa daqui 200 anos vai ser uma peça de museu. Porque é assim que funciona a evolução. Só que a gente não consegue pensar lá na frente, porque a gente não passou por isso. Não tem condições. O único que consegue saber já isso é aquele que já está lá na frente, que é Deus, que criou todos nós, e espíritos muito mais evoluídos do que a gente, como Jesus, por exemplo. É por isso que Jesus, quando veio, ele não se estressava, ele não ficava assim... Tem os momentos que ele ficava, meu Deus, meus apóstolos, né? A gente vê isso na série The Chosen. Ele falando, os meus apóstolos não estão entendendo. Mas ele compreendia com paz no coração dele. Por quê? Porque ele sabe desse processo evolutivo. Ele sabe que não adianta a gente exigir do neném o que a gente, né, uma coisa que a gente exigiria para um adulto. Ele sabe, quando ele veio estar conosco, ele sabia das nossas limitações espirituais. E é por isso que ele veio, para nos auxiliar, para nos ajudar, para que a gente cresça. Então, quando a gente se coloca, chega a dar assim, uma humildade, a gente se sente mais humilde quando a gente pensa dessa forma. Gente, a gente sabe tanto, mas a gente não sabe nada. A gente já chegou tão longe, mas ainda tem coisas muito melhores para acontecer em todos os aspectos, não só físicos, materiais, principalmente espirituais e morais para a gente. Nós não temos, a gente tem direto a gente fala isso aqui, nós temos consciência da bondade de Deus, mas assim, uma leve consciência. A gente não pode falar que a gente sabe o que é o amor de Deus. A gente não sabe. Por quê? Porque nossa concepção de amor ainda é limitada à minha evolução espiritual e moral. Eu só consigo sentir o amor máximo dentro daquilo do que é da minha realidade. E quando vem algo muito maior, que a gente não consegue explicar e não consegue fazer sentido, o que a gente faz? A gente chora. É igual todo mundo aqui, a gente estava falando de Jesus, eu acho que semana passada, e muitas pessoas falaram assim, nossa, eu acho que se ele chegasse em frente mesmo, não conseguiria falar nada, só chorar. Por quê? Porque a gente está presenciando esse aumento de amor, de compaixão, de resignação, num nível tão acima do que a gente tem consciência de ser possível, que a gente nem sabe como reagir com aquilo, a gente só chora. A gente não tem condições, até para sentir é difícil. Então a gente chora. Mas existe. E a gente sente. Quando chega a gente sente. E é muito potente. E é por isso que a lição de hoje, o Livro dos Espíritos e a lição de abertura, vem nos trazer essa mensagem. Nós estamos aqui de passagem, tudo passa, mas nós precisamos focar no que estamos fazendo hoje para que amanhã a gente possa colher algo que vai nos deixar orgulhosos e felizes. E que eu vá olhar para trás e falar assim, nossa, ainda bem, eu usei pelo menos um pouco dessa vida, dessa reencarnação, e cresci e melhorei. E me tornei um pouco melhor do que eu estava. Porque se a gente passar a vida inteira, só preocupado com as coisas materiais e físicas, e não tiver fé, saber que
as coisas vão dar certo no final, ou durante o processo, a gente vai perder a vida inteira correndo atrás, igual um ratinho naquela rodinha. A gente não vai olhar adiante e perceber, nós temos tudo o que nós precisamos para ser um espírito melhor. Eu ainda não tenho tudo que eu preciso para ser um espírito, um ser humano. Vou começar de novo a frase. Eu poderia ser muito mais materialmente falando e investir a minha energia mais nisso, mas a dificuldade que as pessoas que estão nessa posição encontram é que elas começam a se esquecer cada vez mais do nosso real objetivo. E a gente vê também no livro Os Missionários, né, e no filme, que não é errado a gente ter dinheiro e querer correr atrás de uma vida material confortável. Não é errado. Se torna errado quando isso se torna o foco principal da nossa vida. E a gente começa a perder oportunidades de agir como seres melhores que eu quero ser. Porque a única forma de eu me tornar um espírito melhor que eu quero ser é agindo daquela forma. Por mais que aquilo seja estranho para mim no início, se eu começar a agir, pelo menos focando em uma coisa, isso aqui eu faço errado, eu sei que é errado, é difícil para mim, vou tentar fazer certo hoje. É até estranho. É assim, estranho, mas a gente força, a gente faz e a gente vai. E naquele hábito, a gente vai conseguir. É assim. E a reencarnação é essa bênção em nossas vidas, para que a gente possa conseguir chegar lá. Então, que nós possamos agora encerrar com a nossa prece, para que a gente passe para o passe. Fechemos os nossos olhos e elevemos mais uma vez o nosso coração e a nossa mente ao nosso Pai maior, ao nosso querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estão do lado de lá sempre torcendo por nós. Muito obrigada. Somos imensamente gratos por mais essa manhã de estudos, de energia, de aprendizado. Nos guie, Pai, nos auxilie, para que possamos, no decorrer dessa semana, tomar atitudes e decisões certas que vão estar lado a lado com o nosso crescimento moral. Que os nossos amigos espirituais possam nos beliscar quando estivermos prestes a tomar uma atitude que não vai nos auxiliar, que possamos sentir essa necessidade de agir diferente. Esteja conosco, nos guie, nos auxilie, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, lembrando que a gente vai passar agora para o passe, que não é obrigatório. Se você quiser tomar o passe, é só ficar aí sentado, daqui a pouco alguém vem te chamar. É muito importante, a gente frisa a necessidade de ficarmos em